Os grandes olhos de Felipe, o Belo, mesmo naquele momento, não piscavam. E, de repente, a palavra do grão-mestre surgiu na cortina de fogo, e como se fosse endereçada a cada um em especial, feriu-os, a todos, em pleno rosto. Com uma força irresistível, com voz que já era quase voz do além, Jacques de Molay falava de novo, como fizera em Notre-Dame. E ele gritava: Honte! Honte! Vous voyez des innocents qui meurent! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! A chama flagelou-o, queimou-lhe a barba, calcinou em um segundo sua mitra de papel e acendeu seus cabelos brancos. O rosto, em fogo do grão-mestre, estava voltado para a sacada real, e com voz terrível gritou: Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race. Maudit, maudit. As chamas entraram-lhe pela boca e abafaram seu último grito. E depois, durante um tempo que pareceu interminável, ele lutou contra a morte. Enfim, dobrou-se em dois. A corda rompeu-se e ele abateu-se na fornalha. E viu-se que sua mão se conservava erguida entre as chamas. E assim ficou até que se tornasse toda negra. E os olhares se voltavam para a sacada real. O rei continuava encostado à balustrada. Olhava para a mão negra do grão-mestre, plantada na cinza vermelha. Aquela mão, queimada, era tudo quanto restava de tanto poder e glória, tudo quanto restava da ilustre ordem dos cavaleiros do templo. Mas aquela mão se mobilizara num gesto de anátema. Pois bem, meu irmão, disse Mocinha de Valois, com um sorriso mau, penso que estás contente. Felipe o Belo voltou-se. Não, meu irmão, disse ele, não estou contente. Cometi um erro. Valois estufou-se, já pronto a triunfar. Sim, cometi um erro, repetiu o rei. Devia ter mandado arrancar-lhes a língua antes de queimá-los. Clermont-Ferrand, 1096, França. Durante o Concílio de Clermont, o Papa Urbano II convoca os cristãos da Europa para uma missão de recuperar a cidade sagrada de Jerusalém. Mas, apesar da cidade ter sido conquistada, os peregrinos ainda estavam em perigo por causa dos sarracenos. Após a dominação em 1099 da cidade de Jerusalém pelos cruzados, muitos peregrinos vindos da Europa queriam visitar a cidade sagrada. Todos tinham que obrigatoriamente passar por Constantinopla e seguir viagem até a província cristã da Antioquia. A estrada da Antioquia até Jerusalém era cercada de desertos. Os peregrinos estavam vulneráveis no meio do deserto e, como a primeira cruzada somente assegurou a segurança da cidade, os peregrinos eram roubados e mortos neste trecho do deserto. O trabalho dos templários era justamente que esses peregrinos chegassem em segurança à cidade, protegendo eles ao longo desta estrada. Foi então que 9 anos depois da primeira cruzada, em 1118, um nobre francês chamado Hugues de Pin pede ao rei de Jerusalém, Balduíno II, que crie uma força de monges guerreiros para proteger as rotas de peregrinação da Terra Santa. Aqui está uma imagem de Hugues com seus companheiros, pedindo ao rei a permissão para a criação da ordem. Essa força seria conhecida como os Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou
como ficariam mais conhecidos, os Cavaleiros Templários. A Ordem, em seus primeiros anos, contou com a participação de apenas 9 cavaleiros. Dentre eles, os mais famosos, além do próprio Hugues de Pin, eram Geoffrey de Saint-Omer, que aparece nesta imagem pedindo a criação da Ordem junto com Hugues, e Pen Montdidier. Todos os 9 eram nobres franceses. Após conceder a criação da Ordem, o rei de Jerusalém deu a eles como base onde hoje é a Mesquita Al-Qasr, onde ficavam os antigos estábulos do Templo de Salomão. No ano de 1129, aproximadamente 10 anos depois de sua criação, durante o Concílio de Troyes, São Bernardo, que simpatizava com a Ordem, escreve as Regras Templárias, uma série de leis que eles deveriam seguir, como, por exemplo, o celibato, a pobreza e a obediência à Igreja. E com isso convence o Conselho a aprovar a Ordem. Foi então que, em 1139, 10 anos depois de sua criação, o Papa Inocêncio II emite a bula papal Omne Datum Optimum, que dizia que os templários estavam subordinados somente ao Papa e por isso não recebiam ordens de nenhum rei ou autoridade local. Além disso, todos os espólios de guerra com os muçulmanos seriam destinados a ele. Para ajudá-los a proteger os peregrinos que vinham da Europa, os templários inventaram um sistema que seria o precursor do que hoje conhecemos por cartão de crédito. Aqui estão as imagens das legendas que usaremos a seguir. Quando um peregrino viajava para a Terra Santa, ele precisava de dinheiro. Mas os assaltos sarracenos aos peregrinos no deserto, perto da cidade de Jerusalém, começaram a ficar frequentes. Então os templários pensaram: em vez de viajar com muito dinheiro, o viajante depositava esse dinheiro em uma casa templária e seguiam viagem até a Terra Santa, para pegar esse dinheiro em um castelo templário. Ao entregar o dinheiro na Europa, os peregrinos recebiam um pergaminho encriptado que, ao chegar na Terra Santa, entregavam em um castelo templário e pegavam seu dinheiro de volta. O dinheiro vinha em caravanas templárias, protegidas por muitos cavaleiros. Essas caravanas eram temidas pelos sarracenos, e por isso eles nunca assaltavam e o dinheiro sempre chegava em segurança à Terra Santa. Em 1144, 10 anos depois da bula Omnium Datum Optimum, o Papa Celestino II emite a bula Militia Templi, em que ele ordena o clero a proteger os templários e contribuir com a sua causa. Os cavaleiros também podem, a partir daí, coletar impostos de terras que eles ganharam, inclusive de igrejas. Outra bula, em 1145, endossada pelo Papa Eugênio III, a Militia Dei instaura que os templários podem viajar pela Europa livremente sem pagar impostos. Aqui acaba a primeira parte, como os templários surgiram. Eles começaram somente com 9 cavaleiros, foram agraciados com diversos privilégios através das bulas papais e inventaram um sistema que seria o precursor do cartão de crédito. Na parte 2, explicaremos como eles desenvolveram e criaram um novo sistema bancário. E na parte 3, como eles foram eliminados da história.